Graça e paz, meus queridos irmãos, tudo vai bem com vocês? E neste dia com o qual nos presenteou o Senhor, toda sorte de bênção venha sobre ti, sobre a tua família e sobre todos aqueles que te cercam de alguma forma. Meu nome é Xavier Santos e na palavra que edifica de hoje eu quero falar com você sobre 3 atitudes que são capazes de quebrar toda e qualquer maldição ou sentença contrária sobre a tua vida. E venho te falar sobre este assunto na palavra que edifica de hoje, pois ao longo de algum tempo eu tenho observado e tenho percebido que as pessoas elas têm buscado meios através dos quais venham quebrar as possíveis maldições sobre suas vidas. E porque tenho visto também muitas coisas acontecendo neste sentido. Pessoas usando de vários meios, de vários artifícios, dizendo que os artifícios e os meios aconselhados, praticados, irão quebrar as maldições da vida das pessoas. Porém, não há embasamento bíblico em algumas ações que se vê, em algumas atitudes aconselhadas para as pessoas fazerem a fim de terem as possíveis maldições quebradas de suas vidas. Primeiro, queridos, eu quero te dizer que maldição é tudo aquilo que alguém profere ou que alguém tenta lançar como palavras negativas, como palavras que são desejadas de algum mal que aconteça para a vida de alguém. Da mesma forma, essas palavras lançadas na direção da vida de alguém podem se tornar sentenças muito sérias e gravíssimas para a vida daqueles que teve tais maldições direcionadas às suas vidas. Queridos, eu quero falar também que, infelizmente, algumas maldições, elas vêm para as nossas vidas por causa das nossas atitudes, por causa das nossas ações, por causa das nossas más obras. Outras maldições, elas são direcionadas para as nossas vidas a partir do sentimento invejoso de pessoas, do sentimento de ódio de pessoas em relação a nós e do sentimento que essas pessoas muitas das vezes nutrem desejando ver o nosso mal. Por algo que nós venhamos ter feito, venhamos ter falado, ou até mesmo venhamos ter deixado de fazer ou de ter falado em relação a essas pessoas que abrem as suas bocas para proferir maldição ao nosso respeito. Porém, existem maldições, queridos, que vêm sobre nós como situações que costumam chamar de maldições hereditárias. Aquelas maldições que, infelizmente, elas se achando espaço em nós, a geração atual pode ter vindo de lá de trás das nossas gerações passadas. É o que chamam de maldições hereditárias. Mas, irmãos, eu repito para vocês, não há maldição, quer seja ela hereditária, que nós venhamos ter adquirido sobre as nossas vidas por causa das nossas más atitudes, das nossas más ações, ou até mesmo que alguém tenha proferido contra nós diante de Deus, que fiquem de pé. Pois a palavra de Deus, ela nos assegura que uma vez debaixo da bênção de Deus, se nós fizermos o que lhe agrada, nenhuma maldição ela virá sobre nós. Haja vista o primeiro versículo que nós citamos para esta palavra que edifica de hoje, registrada no livro de Números, no capítulo 23 e versículo 23. Queriam lançar maldição sobre Israel. Queriam lançar maldição sobre os descendentes de Jacó. Queriam lançar maldição sobre o povo de Deus. Mas aquele a quem foi chamado para amaldiçoar, não conseguindo lançar nenhuma maldição, ele teve que, ao invés de amaldiçoar, abençoar o povo de Deus. Sabe por quê? Naquele exato momento,
Israel estava debaixo da bênção e da proteção do Senhor. E se nós assim estivermos também, nenhuma maldição lançada por qualquer que seja a pessoa não virá sobre as nossas cabeças, não atingirá a nossa casa, não atingirão as nossas famílias. E para embasar de uma vez por todas a mensagem que edifica de hoje, nas 3 atitudes que nós precisamos tomar para quebrar toda e qualquer maldição das nossas vidas ou sentenças direcionadas a nós, e aí independe se por causa dos nossos erros e defeitos, por causa das nossas más ações, se alguma maldição hereditária ou se alguma maldição lançada sobre as nossas vidas por aqueles que porventura nos odeiam. Eu quero ler com vocês um trecho bíblico que está registrado no livro dos Reis, no seu capítulo de número 20, alguns versículos para que possamos entender as 3 atitudes infalíveis que nós podemos tomar para quebrar toda e qualquer maldição lançada em nossa direção. Vamos ler? É possível você pegar a sua Bíblia para me acompanhar nessa leitura agora? Livro dos Reis, segundo livro dos Reis, seu capítulo de número 20, o versículo 1 a seguir. Vamos lá? Está escrito assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que, diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás para a casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Queridos, o rei Ezequias, ao que relata as Escrituras, no momento em que ele adoeceu, de acordo com alguns estudiosos, dizem que Ezequias, neste momento da história, estava com o coração tomado pelo orgulho dos seus feitos, de tudo que ele havia conquistado e de tudo que ele havia feito de bom para com Israel. E acontece que Ezequias, ele adoeceu. Naquele momento, a doença de Ezequias era a maldição que ele carregava. E o profeta Isaías, direcionado por Deus, foi até a casa do rei Ezequias, com uma palavra de Deus para dar para o rei. E a palavra de Deus, por intermédio de Isaías para Ezequias, foi: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Tu não vai viver. De cima desta cama onde você está, tu não irás mais se levantar. A sentença para a vida de Ezequias. Maldição, estava doente, predisposto a morrer, e para ele veio a sentença: tu irás morrer, ó rei. Acontece, queridos, que nós não podemos afirmar de forma categórica que a maldição da doença sobre a vida de Ezequias era algo direcionado por Deus, se era algo direcionado pela arrogância que tomou o coração do rei Ezequias, segundo os estudiosos,
e por alguns feitos também de Ezequias que pode ficar comprovado que Ezequias estava realmente com o coração tomado pelo orgulho. Mas o fato é que aquela maldição sobre a vida dele, nós não podemos afirmar que foi enviada por Deus. Nós não podemos afirmar que foi direcionada para a vida dele por causa de algum pecado que ele cometeu. O fato é que ele estava sob maldição. E a maldição na vida de Ezequias gerou uma sentença: tu vai morrer. E aqui, queridos, é aonde estão registradas as 3 atitudes que nós precisamos tomar para quebrar toda e qualquer maldição da nossa vida. Independente se ela veio sobre nós por causa dos nossos pecados, independente se ela foi lançada sobre nós por alguém odioso ao nosso respeito, invejoso quanto às nossas vidas, ou que, por pura vontade, desejou nos amaldiçoar por alguma coisa e direcionar sobre as nossas vidas sentenças. O que fez Ezequias que quebrou a maldição, a sua doença? O que fez Ezequias que mudou a sua sentença? Morte. Tu vai morrer, Ezequias. O que ele fez que quebrou a maldição e eliminou a sentença? Está escrito que quando Ezequias recebeu a palavra do profeta Isaías, que ele iria morrer, que naquele momento ele estava sobre a maldição da enfermidade, e que a sentença já havia sido dada para ele, e aí da parte de Deus, tu vai morrer, Ezequias. Está escrito que Ezequias, na sua cama, no seu leito de enfermidade e possivelmente no seu leito de morte, Ezequias virou-se para a parede. E ao invés de vários encantamentos, como nós infelizmente estamos acostumados a ver por aí, ao invés de recorrer a várias outras coisas, como receita de bolo pronto que nós observamos por aí, as pessoas passando como que se fosse resolver de forma mágica as possíveis maldições da vida das pessoas, Ezequias, ele reconheceu a primeira atitude, reconheceu que estava sobre maldição. Ele reconheceu que veio sobre ele uma sentença. Sentença essa que ele não gostaria de receber naquele momento de sua vida. Reconhecendo que estava sobre maldição, falando com o Senhor, levando a maldição que estava sobre a vida dele para quem de fato e de verdade o podia livrar daquela maldição e sentença, Ezequias reconheceu o seu estado calamitoso. Ele reconheceu o seu estado de miséria. Ele reconheceu o seu estado de maldição. E além disso, ele confessou para Deus as suas falhas, os seus defeitos, as suas possíveis más atitudes e se converteu delas, pedindo a Deus que ele concedesse graça, que observasse o quanto ele, Ezequias, em algum momento da sua vida, da sua história, do seu reinado, ele procurou ser reto diante de Deus, correto em suas atitudes e pediu a Deus que o livrasse daquela maldição e que o livrasse daquela sentença. Pois bem, irmãos, talvez por ver o título desta mensagem, você tenha corrido para cá com o intuito de receber uma receita pronta ou alguma indulgência capaz de te livrar de uma possível maldição que alguém lançou na sua direção, sobre a sua vida, uma palavra de maldição para você, para alguém da sua casa, para alguém da sua família, com algo para você possivelmente comprar, levar para a sua casa como um amuleto capaz de quebrar
a maldição que alguém lançou sobre a sua vida, ou capaz de quebrar a maldição que você entende que adquiriu por algo que você fez, por algo que você falou, por algo que alguém desejou como sorte para a sua vida, você vai encontrar a quebra da maldição, a quebra destas maldições em 3 atitudes bíblicas que nós devemos tomar para quebrar todas estas maldições. Em primeiro, nós precisamos reconhecer que estamos vivendo em alguma maldição. Reconhecer e colocar diante do Senhor que nós reconhecemos que estamos diante de alguma maldição. Depois disso, confessar para o Senhor que estamos vivendo aquela maldição. E aí, confessar com sinceridade. Se cometeu algo, se fez algo, se falou algo, se procedeu de alguma forma que você sabe que trouxe esta maldição para você, coloque diante do Senhor, mas sendo sincero para Ele. Deus, eu estou vivendo um tempo de maldição. Eu reconheço que as coisas na minha vida não têm dado certo como eu gostaria. Eu reconheço, Senhor, que as coisas boas que eu tanto desejo não têm vindo para mim como eu gostaria, e eu sei por que é que isso tem acontecido. Eu sei porque as coisas para mim não têm dado certo. Eu sei porque as coisas para mim, ao invés de darem certo como eu gostaria e como muitas das vezes eu trabalho para acontecer, tem tudo dado errado. E eu sei, Senhor, que é por causa de maldições que eu tenho trazido para mim, que eu tenho trazido sobre mim, que eu tenho trazido para a minha casa, que eu tenho trazido sobre a minha casa. O Espírito Santo, ele, além de nos ajudar a nos aproximarmos de Deus, ele, além de nos conceder ânimo, graça, força para fazer as coisas de Deus e para entender as coisas de Deus, Ele também é responsável por nos mostrar quando nós praticamos alguma coisa errada diante de Deus e contrário ao que diz as Escrituras. Você pode ter certeza que o Espírito Santo, ao longo do tempo que porventura você venha ou tenha feito algo que desagrada, que desagradou ao Senhor, o Espírito Santo, ele fala com você. Ele te mostra na sua consciência os seus erros e o que aqueles erros podem provocar para a sua existência. E aqui vai a terceira atitude que nós precisamos ter para quebrar toda maldição e sentença de nossas vidas. Conheceu? Confessou? Nós precisamos agora, de fato e de verdade, nos arrepender. Queridos, escrito está que há um coração contrito, Deus, ele não despreza. Aqueles que vão ao Senhor com um coração sincero e quebrantado, Deus, ele não despreza. Deus, ele não lança fora. Deus, ele não despede sem uma resposta. Nós precisamos, irmãos, reconhecer quando estamos em um estado desagradável a Deus. Nós precisamos confessar diante dele as nossas culpas e depois de confessarmos, nós precisamos praticar obras dignas do arrependimento. Nós precisamos demonstrar para Deus o nosso arrependimento sincero, de sorte que ele ache graça em nós e dispense sobre nós as suas bênçãos. Eu não vou me estender mais nesta palavra que edifica, porque a intenção aqui, através dela hoje, é te falar sobre essas 3 atitudes que quebram toda e qualquer maldição e desfaz toda a sentença contra nós. Reconhecer, confessar e se arrepender. Como Ezequias fez, reconheceu que estava sob maldição, confessou diante de Deus a sua vida, as suas obras, as suas falhas,
e se arrependeu daquilo que porventura tenha feito diante do Senhor, que desagradou a Deus, e pediu a Deus misericórdia, que tirasse de sobre a vida dele aquela sentença de morte e que lhe concedesse um tempo mais de vida na presença do Senhor e no reinado dele sobre a nação de Israel. Se você reconhecer o tempo que você está vivendo e perceber pelo Espírito de Deus e também através das coisas que têm sucedido para contigo, que você está vivendo alguma maldição, coloque ela diante do Senhor em oração. Confesse a Deus aquilo que porventura tenhas praticado para causar essas maldições sobre a tua vida e depois disso, deixe de praticar as coisas que porventura tenha desagradado a Deus e que trouxe sobre a tua vida alguma maldição, alguma sentença que você está vivendo, e peça ao Senhor que faça toda esta maldição ser transformada em bênção. Mas faça isso de forma sincera, faça isso de forma contrita e busque viver uma vida que agrada ao Senhor, e você verá que não precisa além de reconhecer, confessar e se arrepender para ter toda e qualquer maldição quebrada da tua vida. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima palavra que edifica.